tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Como é que você passou a madrugada? Eu dormi muito bem. Hoje de manhã, gente, eu amanheci bem, graças a Deus. Aí, o que aconteceu? A mãe tava inchando o pé. Eu falei com vocês no outro vídeo, né? Que ela tava inchando os dois pés. E tava também com machucadinho uma região aí que eu tava preocupada, né? Amanhã tem endoscopia. Hoje a moça, era 9h30 da manhã que ele tinha marcado, e a moça me ligou hoje pedindo para me estar lá 8 horas da manhã, assim que eles abrirem a clínica, porque eu vou ser a primeira a fazer a endoscopia. Então, eu tenho que... Já comecei o jejum já, não tô com fome, já vi bastante água. Hoje eu fui no banheiro 2 vezes de manhã, logo que eu acordei, depois eu fui novamente. Aí o que aconteceu? Eu fui pro brechó, que eu pensei assim, eu vou gravar pelo menos umas 3 propagandas, ou umas 2 propagandas de top, a parte de cima, né, do biquíni, diferente, para me postar. Só que aí chegou a Cida, que é a moça que passa aqui, do postinho de saúde, do SUS, e falou comigo que o doutor Darildo, que é o médico do SUS aqui, do posto de saúde, ele iria entrar de férias, hoje era o último dia dele, e só iria voltar em janeiro, talvez no meio de janeiro. Aí tem, né, carnaval, vocês sabem disso. E eu falei com ela assim, meu Deus, a mãe tá com o pé inchado, eu vou levar a mãe no médico particular então. Ela falou assim, não, faz o seguinte, você vai lá pro postinho agora, né, era 8 e pouca da manhã, quase 9 horas. Você vai agora pro postinho, e você fica esperando alguém desistir da consulta. Se desistir, a pessoa não for, a sua mãe entra no lugar, você conversa com a moça lá. Aí eu fechei o brechó, aí eu vim aqui para dentro de casa, aí peguei os documentos da mãe, aí na hora que eu estava descendo, um colega meu parou de carro aqui, e nós estamos assim brigados. Na verdade, uma pessoa assim com 65 anos, eu acho, 64, 65, uma pessoa muito carente, que eu acho que é uma pessoa que precisa de conversar com a outra o tempo todo, uma pessoa que qualquer coisa fica magoado. Se a pessoa é assim, aquela pessoa que pode te magoar, pode te xingar, pode mandar você para tudo quanto é lugar, mas você não pode mandar ele. Você tem que ficar o tempo todo bajulando, você tem que ficar o tempo todo conversando, você não pode deixar de falar oi com ele, você não pode ficar com raiva dele, mas ele pode ficar com raiva de você, ele pode fazer todas as barbaridades contigo, mas você não pode fazer nada com ele. Você tem que estar sempre de sorrisão assim, ó, mesmo doente, mesmo passando mal. Eu estava muito preocupada, eu tinha que ir lá de qualquer maneira. E quando eu estava me deparando ali com a mãe, me deparei com o carro dele, e aí eu estava fechando, já estava indo já, eu estava pegando, estava com a carteira na mão, com os documentos da mãe, tudo na mão, para ir para o posto de saúde do SUS aqui do bairro. Aí a irmã dele estava dentro do carro, que a irmã dele é de Vitória, e a irmã dele começou a conversar comigo, eu conversei com ela, e, gente, o tempo tá assim, ó, não sei, eu espero em Deus que ele faça chover, sabe? Porque eu sei que o poder é somente dele, o poder é dele, e que só ele pode fazer chover ou não fazer chover, porque hoje o calor está demais, eu não tô aguentando esse calor, acho que quase ninguém tá aguentando, né? Nem você, né? Nem a mãe fica toda hora, nossa, calorão, eu dei banho na mãe antes de ir. E aí o que aconteceu? Eu fiquei conversando, que eu tava muito nervosa, eu tô muito nervosa com a endoscopia que eu vou fazer amanhã, eu tô muito nervosa, né, com os meus exames que eu fiz, que o médico falou comigo. Eu tô muito ansiosa, né, gente? Não é nervosa, ansiosa. E essa pessoa sempre me deixa muito nervosa. Não é uma pessoa assim que tem uma conversa legal, que tem uma conversa assim fraterna, de misericórdia, compaixão. Ele só fala de carro, ele só fala de bens materiais, de casa. Ele não tem aquela conversa assim mais sadia, mais neutra, né? De falar assim, de ter compaixão, porque já que eu tô passando por um momento difícil, que eu tô passando por um momento assim de, ele sabe de problema de saúde, que foi eu que paguei os médicos, eu tô pagando os meus exames, meus médicos. Então assim, não é ele, né? Eu pedi até o favor dele me levar lá no médico umas 2 vezes lá na clínica, que não fica na minha cidade, fica na cidade vizinha, que é rapidinho, né? Ele até fez ele foi ainda foi num lugar lá,
ele veio falar comigo, tipo assim, como, que você não é carinhosa comigo, que você não conversa comigo direito. É assim, coisas da cabeça de um ser humano maluco, meio que doido, entendeu? Aí a gente tem que o quê? A gente tem que enfrentar essas batalhas também, que são pessoas negativas, que são pessoas que, infelizmente, é o gatinho ali, gente, olha. Bonito, menina, pensa num gato bonito. Você que gosta de gato, olha. Ó, olha lá, ele vai pular, ele vai pular, ele vai pular, pular. Olha, ele vai pular lá. Lindo, 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 ó. Sempre os gatinhos gostam de vir aqui. Então, gente, aí a irmã dele começou a conversar comigo, porque eu é uma mulher assim de misericórdia, uma mulher de compaixão. É assim, não convivo com ela, ela mora em outra cidade bem longe daqui, 180 quilômetros daqui, 4 horas daqui, então você nunca foi na casa dela, mas assim, ela já deu vários motivos para mim que tem misericórdia e compaixão dos outros, né? Não que essa pessoa não tenha, eu acho que não, acho que essa pessoa não tem não, sabe por quê? Porque quando você faz uma coisa por compaixão, por misericórdia, você faz de graça, você não cobra da pessoa depois, você não fica reclamando dela, né? Aí eu tava lá indo pro postinho de saúde, preocupada com a mãe, preocupada com a endoscopia amanhã, preocupada com o meu exame, e aí de repente, o que que acontece? Aí ela vem, eles param, né, com a irmã dele, né, que já é um intuito para ele conversar comigo, porque eu não estava conversando com ele. Aí ele virou para mim e falou assim: você entra, você vai aonde? Eu falei assim: eu vou lá no postinho, que eu vou ver se alguém desiste da consulta para a mãe consultar com o doutor Darildo, que ele vai entrar de férias, só vai voltar o ano que vem, e não sabe quando do ano que vem que ele vai voltar. Depois tem carnaval. Eu ia levar a mãe no médico particular, mas por enquanto, né? Eu quero saber mais rápido, que eu tô muito preocupada, que o pé dela tá inchando e que ela tá sentindo umas dores, né? E eu queria falar com ele. E é um médico bastante antigo aqui e tal, já mexeu com tudo, ele é clínico geral, sabe? Aí a irmã dele conversando comigo e falou assim: não, entra aqui, eu vou te levar lá. Eu falei: não, muito obrigada, eu vou a pé mesmo. É bom que eu vou pensando. Ela falou assim: não, entra aqui. Sabe quando a pessoa te deixa sem graça e você entra dentro do carro sem você querer? Eu fui assim, sem querer, gente, porque eu tava. Porque a moça falou assim: não, você tem que vir 10h40, 10h30, você tem que estar lá para ver se alguém desistiu. Só que eu fui 9 horas, eu fui mais cedo, 8 e pouca. Quando eu cheguei lá era 9 horas, porque o que? Eu saí daqui 8 e pouca para me chegar lá 9 horas, para ser a primeira, né? Aí, para se tiver só uma pessoa que tivesse desistido da consulta, a mãe pegasse a consulta. Aí cheguei lá, e eu fui, mas assim, fui por livre e espontânea pressão, porque ela pediu, porque eu não estava conversando com ele, porque nós estamos assim, ele começa a reclamar, uma reclamação, gente, ele manda áudio reclamando, falando, ai, que você não gosta de mim, que você me odeia, você nem olhou para minha cara, você nem me cumprimentou, você não fala uma palavra de carinho, você não fala uma palavra de afeto, gente, ninguém fala palavra de afeto para mim. Eu não sou assim. Ele não fala palavra de afeto para mim, eu não quero palavra de afeto, eu quero gestos de afeto verdadeiros. Então, se a pessoa é muito, assim, sabe aquela pessoa assim que só quer tudo para ele? Aí, quando a gente trabalha junto, gente, pelo amor de Deus, ele xinga demais, ele grita demais, ele me xinga, ele manda eu tomar em vários lugares, é uma cara feia, é uma falta de vontade, sabe? Uma falta, assim, de vontade mesmo. Eu sempre dou, como, por exemplo, essa última vez que ele montou um guarda-roupa para mim, o que que eu fiz? Eu dei para ele um negócio novinho meu, tipo assim, que tava lá dentro do meu quarto, que é um negócio de madeira, muito bom, não estava arranhado nem nada, de colocar computador em cima, mesinha de computador que eu ia vender, eu dei para ele. Então, assim, não é uma pessoa que precisa de dinheiro, mas eu dei como gesto assim, né? Já que eu vou vender mesmo, eu vou te dar. Sempre eu dou alguma coisa, eu dou mesa, eu dou todas as coisas que eu acho assim que é relevante, que pode ajudá-lo, né? Eu vou e dou, sabe? Não que ele precise, não, eu tô falando que ele não precisa disso. Ele é bem aposentado, ele tem, né, a casa dele própria, tem um carro próprio. Então, assim, não é disso. O negócio é que ele realmente é uma pessoa muito carente, uma pessoa muito, assim, é, nervosa, uma pessoa que quer
Tipo assim, eu posso tudo, eu posso fazer tudo, mas você não pode fazer nada. E se você fizer, eu vou te xingar, mas você não pode me xingar. Que se você me xingar, o troço vai ficar feio pro seu lado. Uma pessoa que só fala de carro, só fala de valores de carro, uma pessoa que só fala de casa, que o outro ganha não sei quanto da família dele. Gente, não quero saber disso, sabe? É que Deus me perdoe, mas assim, a gente tem tanta coisa no mundo para saber mais de Deus. Ele não acredita, ele falou que acredita em Deus, mas eu acho que não acredita em Deus. Ele não acredita em Satanás, ele falou que o mal são seres humanos. Realmente, né? Tem muito ser humano que é mal porque é levado a ser mal, ou porque ele é mal mesmo, ou porque tem uma força maligna por trás dele, ou porque ele nasceu mal. Tem, né, igual psicopata, psicopata nasce mal, né? Nasce de uma mãe e de um pai que não eram maus, e nasce um psicopata. Então, nós não sabemos de nada dessa vida. Então, eu sou pessoa que não tem, assim, eu gosto muito de falar de Bíblia com a pessoa, porque eu leio a Bíblia. Eu gosto muito de falar sobre Bíblia, a pessoa falar sobre as dores da vida dela, sobre o que ela já passou na vida dela no passado, ou sobre aquele momento que ela está passando. Eu gosto muito de escutar as histórias das pessoas. Eu gosto muito de contar caos, eu gosto de, sabe, não caso repetitivo, sabe? Tem aqueles casos assim repetitivos. Eu não gosto dessa coisa da pessoa se exaltar, se achar melhor do que as outras, achar que as coisas dele é melhor do que as outras. Eu não gosto desse tipo de conversa. Não é uma conversa que me atrai, não é uma conversa que eu gosto. Eu não gosto de me exaltar, de me sentir melhor do que os outros, porque, você tem uma casa de não sei quantos metros quadrados, que eu tenho um carro de não sei quantos R$ 1.000, não gosto desse tipo de conversa. Isso não é uma conversa, porque nós vamos morrer, vai deixar tudo por aí. Nós vamos levar nada, né? Então, eu gosto de falar de Bíblia, eu gosto de falar de Deus, eu gosto de falar de testemunho, eu gosto de escutar a pessoa que fala sobre a vida dela, sobre as dores da vida dela, como ela passou por aquilo, se ela está passando por algum problema, alguma palavra que eu posso dar. Igual lá no postinho mesmo, eu sentei lá, né, esperando se alguém ia desistir. Nossa, eu fiquei rindo, eu fiquei conversando, eu fiquei falando, assim, coisas positivas para as pessoas. Então, assim, mesmo que você está para baixo, é melhor sair da sua boca coisas boas, né? Coisas de Deus, né? Coisas que fazem você sorrir, coisas que fazem você ficar bem, né? Falar coisa assim, reclamando de mim, depois me deu uma caroninha até ali na frente que eu falei que eu não queria, que eu implorei falando que eu não queria, para depois mandar um áudio para mim dizendo que eu não gostava dele mesmo, que eu odiava ele mesmo, que eu não olhei nem na cara dele, que eu não cumprimentei ele, só cumprimentei a irmã, se eu conversei com a irmã dele, que quando eu saí do carro nem agradeci, que eu só... Gente, eu não pedi, eles que sabe? Eu entrei no carro quase que assim, sabe? Por livre espontânea, uma pressão que eles me fizeram. Porque eu ia a pé, rapidinho chegar lá, porque é rapidinho chegar lá. Tanto que eu vim buscar a mãe, uma mulher lá me ofereceu de vir buscar a mãe, que eu tinha que dar banho na mãe, colocar roupa na mãe. E aí a mulher falou assim, não, meu marido te leva você de carro, espera você lá. Eu falei, não, pode deixar que eu vou a pé mesmo, para não dar conversa, gente. Aí eu vim correndo, passei, dei banho na mãe, arrumei o cabelo da mãe, coloquei roupa na mãe e levei a mãe, nós fomos a pé. Eu fui com a sombrinha, tá muito quente aqui, uma sensação térmica de mais de 40 graus. Levei a mãe com sombrinha, nós fomos a pé, nós voltamos a pé em nome de Jesus. Então, assim, não era problema. A pessoa dá uma carona para você até na esquina, a pessoa já quer cobrar de você, tipo assim, você não olhou para mim, você não conversou comigo, você só conversou com a minha irmã, você não falou obrigada comigo, você não falou tchau comigo. É uma pessoa que só reclama de você, não tem uma palavra boa, positiva no meio da escuridão, você quer ver a luz, você não quer ver a escuridão, né? Então vamos parar com essa conversa aqui, que até fica chato até para você mesmo, né? Que tá me escutando. Então, nós estamos aqui, né? Eu e você, nós dois, nós estamos estudando a palavra de Deus. Nós estamos aqui em 1 Crônicas, que é o Antigo Testamento. Aqui eu peguei essa Bíblia, mas todas são iguais, porque eu leio. Só palavras que são diferentes. Tem palavras que tem olhar no dicionário, mas tem o mesmo significado. Nós estamos em 1 Crônicas, capítulo 21. Capítulo 21. Vamos olhar aqui, vamos ver o que Deus faz, o que Deus... Né? Já vimos que Deus, quando manda a pessoa ir para a guerra, igual o rei Davi, que ele era ungido de Deus, o primeiro ungido de Deus foi Saul. Segundo foi o rei Davi, ungido de Deus. Então, quando
rei Davi perguntava para Deus se ele podia ir na guerra, Deus respondia: pode ir porque eu estou na sua frente. Quem fazia os reis ganharem a terra, as terras e a guerra não é o quê? É Deus, Deus dono deste céu maravilhoso, bendito, glorificado, Deus. Então vamos aí. Capítulo 21, versículo 1. Eu falei de Satanás, que essa pessoa que me deu a carona hoje, que eu não queria, falou que não acredita em Satanás, que Satanás são pessoas ruins que existem na terra, que não existe espírito maligno. Ele disse que não existe. Ele falou que não existe, ele não acredita nisso, ele acredita em Deus, mas não é uma pessoa que não vai na igreja, é uma pessoa que não lê a Bíblia, é uma pessoa que não ora, eu tenho certeza que não ora, que não reza, que não, né? Então é uma pessoa assim que... Sabe aquela pessoa, acredito que Deus existe, mas não acredito? Tem até essa pessoa, né? Eu acredito que Deus existe, mas eu não acredito, eu não oro para Ele, eu não glorifico Ele, não exalto Ele, eu não engrandeço o nome dEle. Então vamos aqui no 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Nós vimos aí, gente, no capítulo 20, 1 Crônicas, nós terminamos no versículo 6, 7 e 8. Houve novamente guerra, desta vez no lugar chamado Gate. Havia ali um homem de tamanho extraordinário. Lembra que eu li lá que os Refaíns são filhos de anjos de Deus que vieram para a terra e se sentiram atraídos por mulheres humanas igual a mim e você e fizeram esses gigantes aí? Fizeram intimidades com ela porque os anjos se materializavam em ser humano. Versículo 6. Houve novamente guerra, desta vez no lugar chamado Gate. Havia ali em Gate um homem de tamanho extraordinário, com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. 24 dedos ao todo. Este homem gigante também era descendente dos Refaíns. Refaíns, eu li aí o significado, está aqui embaixo no vídeo. Versículo 7. O gigante desafiava o povo de Israel. Por isso, Jonatã, que era filho de Simeia, irmão do rei Davi, teve que matar o gigante. Versículo 8. Esses eram descendentes dos Refaíns na cidade de Gate. Eles foram mortos pelo rei Davi e os homens do rei Davi, os servos do rei Davi. Capítulo 21, versículo 1. Então, Satanás, olha o que está escrito aqui em 1 Crônicas. Então, Satanás se levantou contra o povo de Israel, israelitas, e instigou. O que é instigar? Eu ficar no seu ouvido e falar assim: vai lá, briga mesmo, vai lá, xinga mesmo, vai lá, ofende mesmo, vai lá. Sabe aquela vontade? Eu instigar você à briga, eu instigar você a fazer coisas boas ou ruins. Eu não acredito que Satanás instigue a pessoa a fazer coisa boa não, né? Vai lá, trai mesmo, vai lá, aquele homem bonito tá olhando para você, trai mesmo. Então, no capítulo 21, do versículo 1, de 1 Crônicas, o Antigo Testamento, antes de Jesus vir, versículo 1. Então Satanás se levantou contra o povo de Israel, israelita, israelense, e instigou o rei Davi a recensear Israel, contar o povo de Israel. Versículo 2. Portanto, o rei Davi disse a um homem chamado Joabe e aos chefes do povo de Israel: vão, Joabe, contem o povo de Israel, viu? Onde falei que é contar? Censo é contar quantas pessoas tem ali do povo dele. Contem o povo de Israel desde o lugar chamado Berseba até um lugar chamado Dan. E tragam-me um relatório para que eu, rei Davi, saiba quantas israelenses são. Versículo 3. Mas Joabe disse para o rei Davi: que Jeová, que Javé, Deus exército, Pai de Jesus, multiplique 100 vezes o seu povo, rei Davi, que é o povo israelita, israelense, o povo de Israel. Meu senhor, rei Davi, já não são tantos, eles já são todos eles servos do meu senhor, rei Davi, esses homens israelitas? Por que o meu senhor, rei Davi, quer fazer isso, quer contar o povo, hein? Por que quer trazer culpa sobre o povo de Israel? Porque o Senhor que quer contar quantos israelitas tem. Mas quem colocou isso no ouvidinho do rei Davi? Satanás, que instigou o rei Davi a contar quantos israelitas tinha. Lá da região de Berseba até a região de Dan. Versículo 4. Mas a palavra do rei Davi prevaleceu, porque quando Satanás vai no ouvidinho da pessoa, instiga a pessoa a fazer uma coisa,
pessoa, minha filha, só Deus para tirar aquela vontade daquela pessoa. Versículo 4. Mas a palavra do rei Davi prevaleceu sobre a palavra de Joabe. Assim, Joabe foi e percorreu o Israel todinho e depois voltou a Jerusalém. Versículo 5. Então Joabe entregou ao rei Davi, ungido de Deus, segundo ungido de Deus. Ungido de Deus, e Satanás falava com ele, instigava ele. Satanás tinha poder sobre ele, mesmo ungido de Deus. O primeiro ungido de Deus foi Saul, segundo foi o rei Davi. Mesmo o rei Davi sendo ungido de Deus, Satanás ainda ia no ouvido dele, instigava ele com a permissão de Deus, é claro. Versículo 5, então Joabe entregou ao rei Davi o número dos que foram registrados lá em Israel. Todo o Israel tinha 1.100.000 pessoas, homens armados com espadas. E em Judá, que é também israelitas, havia 470.000 homens armados com espadas. Versículo 6. Mas as tribos de Levi, os levitas e a tribo de Benjamim não foram incluídas no recenseamento, porque a ordem do rei Davi era detestável para Joabe. Joabe não gostou, viu que não era de Deus contar o povo de Israel. Versículo 7. Isso desagradou muito o verdadeiro Deus, pois desagradou a Deus mesmo. Quem estava instigando o rei Davi, o ungido de Deus, a fazer isso, era Satanás que estava lá instigando ele no ouvidinho dele. Versículo 7. Isso desagradou muito o verdadeiro Deus, por isso o verdadeiro Deus, Jeová, Javé, Deus Exército, Pai de Jesus, puniu o povo de Israel. Versículo 8. O rei Davi, né? Aquele que Satanás foi no ouvidinho dele e falou, conte aí, pede para contar quanto que tem do povo de Israel. O rei Davi disse então ao verdadeiro Deus, conversou com Deus, ó, dono desse céu aqui, ó, conversou com ele, ó. Cometi um pecado grave ao fazer isso, Senhor Deus, e agora, por favor, perdoa o pecado do teu servo, rei Davi, pois agiu o rei Davi de modo muito insensato, contando o povo de Israel. Versículo 9, Jeová, Deus, Pai de Jesus, disse então a Gade, vidente do rei Davi. Devia ser profeta, né? Eles falam videntes também. Versículo 10. O vidente do rei Davi. Versículo 10. Vá e diga ao rei Davi, assim diz Jeová, Javé, Deus Exército, Pai de Jesus, eu, Deus, lhe dou 3 opções, rei Davi. Escolha qual dessas opções devo executar contra você, rei Davi. Versículo 11. Então, Gade, o profeta, compareceu perante o rei Davi e lhe disse, rei Davi, assim diz Jeová, Pai de Jesus, o dono do céu, das estrelas, das nuvens, do oxigênio, das estrelas. Escolha o que prefere. Versículo 12. 3 anos de fome, você prefere só porque você contou o povo, você escutou Satanás? O que você prefere? 3 anos de fome, aí para o seu povo, o povo de Israel, 3 meses de derrota diante dos seus inimigos, você não vai ganhar a guerra, sempre vai perder aí 3 meses de derrota na guerra, todos os seus inimigos vão ganhar de você, sendo atingido pela espada deles, né? Vai ser executado, ou 3 dias de punição da parte da espada de Jeová, isto é, peste, pragas, o que é doenças neste país de Israel, com o anjo de Jeová causando destruição em todo o território de Israel. Presta atenção no versículo 12. O que Deus falou com o rei Davi? Mandou o profeta dizer para ele, ó, você, por ter escutado Satanás, você vai ter que escolher pelo seu pecado de ter escutado Satanás, não ter. Quando você é instigado a fazer alguma coisa, você ora primeiro para saber se é de Deus ou não. Se é de Satanás ou se é de Deus. Aí, o que acontece? Ele não perguntou para Deus se é isso que era para ele fazer. Não perguntou, porque Deus iria responder o rei Davi. Ele iria mandar um profeta ir lá conversar com o rei Davi. Mas o rei Davi não quis escutar Joabe, não quis escutar ninguém. Escutou só Satanás. E nisso, Deus, dono desse céu aqui, ó, ficou muito triste com o rei Davi e falou assim, por causa do seu erro, por causa do seu pecado, de não ter me escutado, de não ter me perguntado a mim, mas escutado Satanás. Versículo 12. Você pode escolher aí, ó.
3 anos de fome, 3 meses de derrota diante dos seus inimigos, sendo atingido pela espada dos seus inimigos, ou 3 dias de punição da parte da espada de Jeová. Isto é, Deus manda doença neste país, com o anjo de Jeová causando destruição em todo o território de Israel. Agora pense, rei Davi, e diga que resposta devo dar àquele que me enviou, que é Deus, dono do céu, das estrelas, da nuvem, do sol, do oxigênio. Versículo 13. Então, rei Davi disse a Gade, o profeta: ai, isso é muito aflitivo para mim, ter que escolher essas coisas aí. Que eu, rei Davi, caia nas mãos de Jeová, Javé, Deus Exército, Pai de Jesus, pois a sua misericórdia é muito grande, a misericórdia de Deus é muito grande. Mas que eu, rei Davi, não caia nas mãos dos homens. Mas ele quer cair nas mãos de Deus? Versículo 14. Então, Jeová, Javé, Deus Exército, Pai de Jesus, enviou uma peste, uma doença, sobre o povo de Israel, de modo que 70.000 pessoas do povo de Israel morreram em Israel. Lembra da Covid, gente? Lembra da Covid? Versículo 15. Além disso, o verdadeiro Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando Deus estava para destruir Jerusalém, Jeová viu e lamentou a calamidade e disse ao anjo que causasse a destruição. Ele mandou um anjo, Deus mandou um anjo para destruir, no versículo 15, Jerusalém. Mas quando Deus começou a perceber a calamidade, as pessoas sofrendo, Deus falou com aquele anjo da destruição assim: já chega, pode parar por aí, não precisa destruir mais. No versículo 15, abaixe a mão, não precisa mais destruir Jerusalém. O anjo de Jeová estava perto da eira de Ornã, o Jebuseu. Versículo 16. Quando o rei Davi levantou os olhos, viu o anjo de Jeová da destruição entre a terra e os céus, com a espada desembainhada na mão, estendida contra a cidade de Jerusalém, o povo de Jerusalém. Então o rei Davi e os anciãos, cobertos com panos de saco, lançaram-se imediatamente com o rosto por terra, se humilhando diante de Deus. Versículo 17. Então o rei Davi disse ao verdadeiro Deus, que é dono do céu, dono do céu, dono dessas nuvens, dono do sol, dono da lua, dono da chuva, dono do vento, do oxigênio. Então, é dono de todas essas coisas, Deus. Ele se humilhou, o rei Davi se humilhou junto com os anciãos, porque Deus gosta que a gente se humilhe perante ele, gosta que a gente se arrepende, né? Versículo 16. Quando o rei Davi levantou os olhos, viu o anjo da destruição que Jeová, Javé, Deus Exércitos, enviou à terra de Israel e os céus com a espada desembainhada na mão. O anjo estava no céu com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então o rei Davi e os anciãos, cobertos com panos de saco, lançaram-se imediatamente com o rosto por terra. Foram assim, se ajoelharam assim, sabe, de cabeças no chão assim. Versículo 17. E o rei Davi disse ao verdadeiro Deus, o Pai de Jesus: não fui eu, rei Davi, que mandei fazer o recenseamento do povo de Israel? Fui eu, rei Davi, que pequei. Fui eu, rei Davi, que cometi esse erro. Mas o que fizeram essas ovelhas do Senhor, esse outro povo aí? O povo não fez nada, foi eu que fui culpado, foi eu que mandei fazer o recenseamento. Como ele te dissesse assim, eu tenho que pagar sozinho pelo meu erro. Essas ovelhas do Senhor, esses seres humanos aí, os outros, não falaram nada, não fizeram nada. Foi a meu mando. Ó Jeová, meu Deus, por favor, disse o rei Davi, que a tua mão venha sobre o rei Davi e sobre a casa do rei Davi. Mas não traga este flagelo sobre todo o povo de Israel, não. Eles não merecem, não. Eles não fizeram recenseamento, não. Foi o meu mandado. Versículo 18. Então, o anjo de Jeová, de Javé, de Deus Exército, Pai de Jesus, mandou Gade, profeta, dizer ao rei Davi que subisse à eira de Ornã, o Jebuseu, e construísse ali, lá na eira de Ornã, um altar a Jeová, a Javé, a Deus, Pai de Jesus. Versículo 19. Portanto, o rei Davi foi segundo a palavra de Gade, o profeta,
que ele havia falado em nome de Jeová, de Javé, de Deus Exército. Versículo 20. Enquanto isso, Ornã se voltou e viu o anjo, e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Ah, tá. No versículo 20, enquanto isso, Ornã se voltou e ele viu aquele anjo da destruição. E os 4 filhos de Ornã se esconderam com Ornã, e Ornã estava debulhando o trigo. Versículo 21. Quando o rei Davi chegou até Ornã, Ornã viu o rei Davi e saiu imediatamente da eira e se curvou diante do rei Davi com o rosto por terra. Versículo 22. O rei Davi disse a Ornã: Ornã, venda-me o terreno desta eira, para que eu construa nessa eira sua um altar a Deus, a Jeová, a Javé, a Deus Exército, Pai de Jesus. Venda-o para mim pelo seu valor total, para que cesse o flagelo, né? Que cesse essas doenças sobre o povo de Israel, que Deus mandou o anjo vir aqui fazer. Versículo 23. Mas Ornã disse ao rei Davi: não, pode ficar com a eira, meu senhor rei Davi, e faça com a eira o que o senhor quiser. Aqui estão os bois para as ofertas queimadas para Deus, e o trenó de debulha para servir de lenha, e o trigo para uma oferta de cereais para Deus. Ornã, dou tudo ao senhor rei Davi sem cobrar nada. Versículo 24. No entanto, para você ver que ele estava dando tudo para ter saúde, para os filhos dele ter saúde, para as pessoas de Israel ter saúde, porque Deus tinha mandado o anjo para destruição. Versículo 24. No entanto, o rei Davi disse a Ornã: de modo algum, Ornã, eu, rei Davi, comprarei a eira de você pelo seu pleno valor, pois não tomarei o que é seu, Ornã, para dar a Jeová, não, a Javé, Deus Exército, não. Nem oferecerei sacrifícios queimados que não me custem nada. Eu tenho que comprar para dar para ele. Versículo 25. Assim, o rei Davi tinha que comprar para dar para Deus, Pai de Jesus. Versículo 25. Assim o rei Davi deu a Ornã o peso de 600 siclos de ouro pelo terreno, né, da eira. Versículo 26. O rei Davi construiu ali na eira um altar a Jeová, Javé, Deus Exército, Pai de Jesus, e ofereceu sacrifícios queimados e sacrifício de participação em comum. Rei Davi, invocou a Jeová, invocou a Deus, Pai de Jesus, que lhe respondeu enviando fogo dos céus sobre o altar da oferta queimada. Versículo 27. Então, Jeová, Javé, Deus Exército, Pai de Jesus, deu ordem ao anjo que guardasse a espada na bainha dele. Versículo 28. Quando o rei Davi viu que Jeová lhe tinha respondido na eira de Ornã, o Jebuseu, o rei Davi continuou a oferecer sacrifício naquele lugar. Versículo 29. No entanto, o tabernáculo de Jeová, de Javé, de Deus Exército, o Pai de Jesus, que Moisés havia feito no deserto, e o altar da oferta queimada estavam naquela época no alto sagrado que havia em Gibeão. Versículo 30. Mas o rei Davi não conseguia ir até lá em Gibeão para consultar a Deus, porque estava com muito medo da espada do anjo de Jeová, viu? Deus manda o anjo dele com a espada, gente. Deus manda destruição com pestes. O que é peste? São doenças. Você viu o que aconteceu com a Covid? De repente aconteceu aquilo, gente. Então nós temos que ter muito medo, muito temor, muito respeito a Deus. Sabe por que Deus é dono de tudo isso aqui, ó. De todas essas coisas. O ser humano fica falando do carro dele, que é caro. Ai, que eu sou bonita, que eu sou linda. Fica postando de biquíni aí, ó. Mas você não sabe que Deus é dono de todas as coisas. Dono das nuvens, dono da chuva, dono do vento, dono do sol, dono do oxigênio. Às vezes você pensa que você está arrasando, né? Que o ser humano é mais importante do que Deus, né? Não, Deus é mais importante. Deus é nossa família, Deus é nosso melhor amigo, Deus é nosso melhor companheiro. Deus é tudo na nossa vida. Então vamos orar sem cessar, vamos engrandecer o nome de Deus, vamos ser mais humildes, vamos ajoelhar diante de Deus, vamos nos humilhar diante de Deus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a exaltação, todo o poder. Tudo é dele, ele que tem o poder, ele tem o poder de fazer todas as coisas acontecerem em nossas vidas. Então, vamos aí, gente, tomar cuidado com o anjo de Deus,
Deus tem todo o poder e Ele manda fazer coisas inacreditáveis. Vocês viram? Vocês iam acreditar que aconteceria com aquela, né? Com a Covid, gente, a minha irmã morreu com 40 anos de idade de Covid. Então, era uma menina cheia de saúde, uma menina cheia de vida, que gostava de viver. Então, ela morreu com 40 anos de idade. Quantas pessoas morreram? Crianças, pessoas bilionárias, não tinha, né? A Covid aí, Deus permitiu que ela viesse para que o povo mudasse um pouco, mas não mudou. Não mudou, o povo não mudou, gente. O povo continua o mesmo, infelizmente, ó. Desse lado assim, Deus que é dono disso tudo aqui, gente. Nós temos que nos humilhar diante dele. Nós temos que nos humilhar diante de Deus. Nós temos que exaltar a Deus. Nós temos que nos ajoelhar diante dele, chorar diante dele, porque somente ele é Deus. Somente ele é Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, né? Porque a moça já ligou, já falou comigo que amanhã é 8 horas da manhã, eu tenho que estar dentro da clínica, porque eu vou ser a primeira a fazer o exame, e se Deus permitir, eu estarei aqui amanhã com vocês, mas se não for da permissão de Deus, eu não estarei, né? Então, Deus abençoe o lar de vocês, a família de vocês, e ore sem cessar. Vamos orar, coloca meu nome em oração de vocês, gente. Vocês estão nas minhas orações, em nome de Jesus, nós seremos mais que vencedores. Olha que coisa linda, que só Deus sabe fazer, gente. E o ser humano ainda fica contando vantagem.